Olá, tudo bem? Bom, agora eu vou falar sobre a matéria que veiculou no Fantástico, né, a nível nacional, né? Vamos lá. Bom, primeira coisa, né, como que foi parar na mídia? Se é um processo de investigação, segredo de justiça. Começa por aí. Outra coisa, quem forneceu aquelas imagens, exceto aquela aérea, provavelmente com drone. Aquela foi da Globo. O restante foram todas imagens internas. E é só vocês pesquisarem, a gente sabe que não pode imagem de operação policial dessa forma vazar, né? Outra coisa, se foram 11 milhões, 10 milhões que seja, aonde está esse dinheiro? Aonde estão os bens? Né? Aonde estão? Para poder mostrar. Cadê a certidão o documento que prova, né? Entendeu? Não mostraram, né? Os 3 imóveis que falam lá, a minha casa, onde eu resido, um apartamento que está no meu nome, mas eu já foi vendido com registro em cartório, inclusive, só não transferiu ainda, né? Por conta de financiamento, né? E a sala, uma sala no escritório que eu paguei bem abaixo do que foi falado, né? Eu tenho comprovante, inclusive, disso, lógico, sem dúvida, né? Outra coisa, outro ponto. Ferrari, passeio de Ferrari. Sim, eu fiz. Para quem conhece, quem viaja assim muito, sabe que na região do Rio Grande do Sul eles têm umas propostas, você fica assistindo umas palestras, querendo oferecer as coisas. Eles te oferecem gifts, ou seja, presentes em troca disso. Às vezes é um passeio, às vezes comer, cada hora é uma coisa. Inclusive nesse dia da Ferrari me ofereceram para dirigir, né? E eu não quis. Eu não quis. Por 2 motivos. Uma, que eu tava bem gordinho, né? A Ferrari é bem estreita para entrar, tal. E também, se caso acontecesse alguma coisa, eu não teria condições de poder pagar ela, entendeu? E, inclusive, até quando foi dirigir, a pessoa foi dirigir, quase que uma outra pessoa bateu, entendeu? Então, assim, é um carro de alta potência e de alto valor, tá? Inclusive, a empresa lá, eles têm como se fosse uma garagem, uma empresa só de carros desse padrão, para passeios, para turismo, vamos dizer assim, né? Que são pagos os passeios, tá? Mas este passeio específico foi de graça. Entre aspas, né? Eu não paguei nada, mas perdi horas lá de viagem de férias para poder ficar, ter isso daí, né? Imagina se eu estivesse dirigindo. E outra coisa, viagem de Cancún. Sim, eu fui viajar para Cancún. Bom, na época que eu fui, é só pesquisar uma viagem para Cancún. No entanto, nem precisava de ter visto ali para poder ir, só aquele visto de turismo simples. É bem mais barato que uma viagem para o Nordeste, por exemplo. Muito. Inclusive, um colega meu de escola, que eu encontrei depois de anos, ele falou: Não, Thiago, eu nunca tinha viajado assim, né? E eu falei, tudo bem, confiei e tal, deu tudo certo, graças a Deus, tudo, nunca tive, mas eu posso falar, não custou nem 8, 10 mil reais, tá? Então assim, e parcelado, detalhe. Então assim, para quem de repente desviou de milhões, né, teria que ter outras coisas, né? Helicóptero, mesma coisa, assisti e tal, se não me engano, né? Mas mesmo assim, os passeios lá no México, em Cancún, os pesos mexicanos na época é como se fosse o dólar real. O nosso dinheiro aqui vale 5 vezes mais lá. Obviamente que esse rapaz ele me deu as dicas, eles querem lá receber em dólar alguns, né? Mas sabe que tem que receber em pesos mexicanos, que são 5 por um. Então nosso dinheiro é super valorizado. No entanto que eu fui até questionado quando eu entrei, porque assim, você entra lá, vamos supor, com 10 mil pesos para 2 pessoas. 10 mil pesos daria no Brasil 2.500 reais, nem isso se for ver, se eu não me engano, 2 mil reais, acho que é 2 mil reais, 2 mil reais. Então se você parar para pensar, né, não tem. Então assim, são coisas discrepantes, né. Os carros que eles falaram, onde estão esses carros? Porque o que eu vi lá a matéria só aparece fotos de internet, entendeu? Fotos de internet. Então assim,
Não tem. Eu sei que o que foi apreendido foi uma Duster. A Duster Turbo tal, era acho que no ano, na época 2023, se eu não me engano, tal, 2024, uma coisa assim. Que a gente vai trocando, como que eu posso dizer, de carro, assim, dá um, pega o outro, dá diferença, financia e tal, e tudo mais. Só que detalhe, o que não foi mostrado lá, além do dinheiro, porque igual, como que o dinheiro hoje em dia não é rastreável? Não tem, ainda mais nos dias de hoje, Pix pra lá, isso aqui pra lá, pra cá. Foi falado aquele monte de coisa lá, um monte de vezes, pode ver que caiu, simples, cair em contradição. Falou que não tem controle, sim, tem controle sim, tá? Ou era para ter pelo menos, né? Tanto no sistema, tanto na entrega do exército, é um formulário, a hora que vai levar as armas, né? Eu acho que o exército vai receber a arma que não tá, não existe isso, entendeu? E assim, não tem lógica, né? A gente, pelo que a gente vê, sempre está assistindo o jornal, pessoas que é pego com milhões, além do dinheiro, até para ter imóveis, carros, luxo, conforto, isso e aquilo. Inclusive a casa que eles falaram que era mansão, não paguei. Sim, eu coloquei a venda por esse valor, obviamente, porque a gente reformou ela, valorizou, porque virou, aqui São João do Rio Preto virou cidade metropolitana. Então, e valorizou também para poder, por exemplo, se vende aqui para conseguir comprar uma outra, uma casa boa, uma residência boa, entendeu? E mostraram o que na TV? As minhas armas, regulamentadas pela Polícia Federal, inclusive o próprio delegado que deu a entrevista foi que concedeu, tá? Alguns eletrônicos, falaram que eu tinha 72 câmeras e não, obviamente não tinha. Eu até fiquei surpreso, falei, nossa, tem tudo isso, não estou sabendo. Embora o meu DVR que levaram também, ele tem canais até 128 câmeras, né? Só que obviamente 128 câmeras, muita coisa, né? Muita. Realmente tem bastante câmera, tem, mas pelo que eu vi lá na matéria, mostraram sensor de presença de refletor como se fosse câmera. É umas coisas muito sem nexo. E tudo isso que eu estou falando, obviamente, eu tenho documentado, não estou falando da boca para fora, mas infelizmente eu não posso mostrar, entendeu? Então, como ver a público isso daí, entendeu? Muita gente com um pouquinho de inteligência percebeu que não tem lógica a pessoa roubar milhões e ficar esperando ser preso. E outra coisa, não mostrar nada, né? Lá eles também não falaram segredo judicial de justiça, tá? Então, assim, existem diversas discrepâncias. E falar também que não deixaram de chamar advogado, tudo mais. Ou seja, foram para tirar a minha credibilidade. Por quê? Não sei. Talvez seja porque a mídia estava nos ajudando a provocar o judiciário, as autoridades policiais a investigar um acidente um pouco antes, nem menos de um ano antes do ocorrido, que eu recuperei e tal. Graças a Deus, estou vivo por um milagre. Será que talvez por isso que a gente estava próximo de descobrir que não tinha nem sido investigado, entendeu? Só começou a ser investigado porque a mídia mostrou e apertou? É muita coincidência. Então, assim, algumas coisas, às vezes eu não lembro de tudo agora que foi passado a nível nacional, só que um detalhe é o seguinte, que no site do governo não foi colocado meu nome, minha foto, minha cara, da Bárbara ou da casa, não, entendeu? Então, assim, quem divulgou tudo isso? Como foi? O que eu sei é que estão na corregedoria, que a gente conseguiu identificar, mas eu já aviso, não foi uma pessoa só que filmou, entendeu? Não foi, foram vários, e as pessoas sabem, entendeu? Eu sei que de repente é até arriscado, né, gravar esses vídeos, mas é a minha segurança, entendeu? É a minha segurança que caso vier acontecer qualquer coisa, eu posso falar para vocês, não foi aquilo que foi mostrado na mídia, entendeu? Não foi mesmo, entendeu? Então, assim, só para mais uma vez deixar registrado sobre as notícias que foram passadas, entendeu? Inclusive, o primeiro, né? O primeiro, como eu posso dizer, o primeiro dia, assim, primeira transmissão do ano foi a matéria principal foi essa questão minha, entendeu? Que eu achei até estranho, né? Achei até estranho. Eu, inclusive, estava preso quando eles fizeram essas imagens que também não podia, né? Invasão de privacidade, enfim, danos morais e tudo mais, entendeu? Mas assim, então eu quero deixar isso aí registrado, tá?
para que, né, também todos saibam o que realmente aconteceu aí. Ok? Até mais, fiquem com Deus.